Política Impura. Um olhar sobre a semana. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Hoje iremos falar de Macron e da sua carta desesperada aos europeus. Macron, presidente de França, desesperado com as lutas internas que os coletes amarelos levaram contra o seu governo, ele toma uma atitude de levar a luta para um campo mais vasto, muito mais vasto do que a França, que é o campo de toda a Europa. Ele pretende diluir, no fundo, a luta interna de França numa luta europeia. De certo modo tem razão. E tem razão porque, na verdade, embora os apelos dos coletes amarelos a uma França mais justa sejam justos, a verdade é que também a Europa e também os próprios coletes amarelos estão a ser manipulados pelas forças da extrema-direita e pelos inimigos externos da União Europeia, particularmente a Rússia e os próprios Estados Unidos da América. Macron percebeu isso e deu a entender claramente que não é só a Rússia, mas também os Estados Unidos da América que estão a tentar desagregar a União Europeia. Ele começou por falar no momento decisivo e dramático que a União Europeia atravessa, particularmente com o drama do Brexit, porque está a passar a União Europeia, e a partir daí desenvolveu não só um conjunto de diagnósticos, mas também um conjunto de propostas para que a União Europeia se aprofunde e se torne mais forte face aos seus inimigos. Entre esse diagnóstico, ele faz menção dos ataques externos que estão a dividir a União Europeia, dos nacionalismos exacerbados que estão a dividir também a União Europeia e dos egoísmos de muitos países dentro da União Europeia. No entanto, ele, dentro desse diagnóstico, esqueceu-se, lamentavelmente, de dizer que também há um elemento essencial que leva a tanta mobilização em França contra a Europa e, particularmente, contra o seu governo. É que, na realidade, Macron defende uma Europa, mas uma Europa em termos muito genéricos, em termos que não se percebe bem que Europa é. E convém perguntar a Macron que Europa é que ele defende. Se é uma Europa completamente dominada pelo poder do capital, do poder particularmente do capital financeiro, que no fundo foi o grande suporte de Macron na sua corrida para a presidência da República, se é o capital financeiro que deve ser defendido ou se é o conjunto dos cidadãos europeus, particularmente os mais frágeis, aqueles que estão marginalizados pelo capital, pela nova sociedade da informação, se é esses que ele pretende também deitar a mão. Na realidade, Macron escondeu algo de extremamente importante na sua mensagem. Ele escondeu que, afinal de contas, a Europa está assim dividida, não só porque há países que são secundados dentro da União Europeia, como, por exemplo, os países do sul da Europa, nomeadamente Portugal, a Itália e, sobretudo, a Grécia, que foi vítima de um autêntico estrangulamento por parte da União Europeia. Ele esquece disso e que também, dentro desses países, de todos os países da União Europeia,
aqueles que se sentem excluídos da cidadania europeia são muitos. E isso era um diagnóstico que ele devia fazer e não fez. Mas é tempo de se fazer esse diagnóstico e de se lutar por uma verdadeira coesão europeia. Ele defendeu na sua carta dirigida aos cidadãos europeus, ele defendeu a Europa como fonte, como farol de liberdade no mundo. E tem sido, apesar de todos os defeitos, tem sido farol da liberdade no mundo. E todos os autoritarismos que aí se manifestam, convém identificá-los e lutar contra eles, sabendo que eles se tornam fortes, sobretudo com as fragilidades da própria União Europeia. Ele também propôs, nomeadamente, uma aliança com a África e aí, nomeadamente, aí ele percebe que a Europa, dentro de um mundo globalizado, não pode continuar sozinha, para além de, sobretudo, sussurrar se continuar a ser uma Europa profundamente desigual e com descontentamento dos seus cidadãos. Macron apelou à Europa num momento difícil para os franceses e particularmente para o seu governo. Mas esse apelo tem toda a razão de ser, porque é a própria Europa que neste momento está a ser acossada pelos seus inimigos. E se a Europa não se souber defender, nomeadamente através de estratégias de reforço, nomeadamente contra o dumping comercial, contra políticas agressivas, contra políticas que destroem o meio ambiente e que, querendo a todo custo o lucro, não se importam com a saúde dos próprios cidadãos europeus. Se a Europa não se defender de tudo isso, a Europa irá inevitavelmente sussurrar e passará a ser uma potência de segunda categoria. A Europa, por outro lado, deve ter uma política externa e de defesa comum, que ele muito bem reforçou na sua carta aos europeus. Essa política externa e de defesa comum que está a ser construída necessita de avançar com muito mais rapidez, sob pena da Europa, podendo até continuar a ser uma potência economicamente expressiva no mundo, não ser, em termos militares, uma potência capaz de se defender a si própria. Pensamos que foi oportuna a carta de Macron aos europeus. Pena é que não tivesse tocado no ponto essencial, que é a coesão de toda a Europa, a coesão não só entre os Estados, a coesão entre as regiões e a coesão, sobretudo, social. E a defesa de uma consciência e de uma cidadania europeias que, no fundo, só podem ser alcançadas se todos os europeus se sentirem cidadãos e não apenas uns instrumentos do poder financeiro e económico em geral. E com isto termino. Até ao próximo Política Impura. Política Impura. Um olhar sobre a semana.